Olá, eu sou Macorati e nesta semana eu vou apresentar um novo recurso disponível no Visual Studio 2022, que é o cliente REST integrado. O Visual Studio 2022, a partir da versão 17.5, oferece suporte à ferramenta cliente REST integrada, que funciona com arquivos com a extensão .http para testar APIs. Então este recurso ele permite criar e testar requisições HTTP REST sem sair do ambiente do desenvolvimento do Visual Studio. Essa funcionalidade ela foi inspirada na extensão do Visual Studio Code, conhecida como REST Client, que foi lançada em 2020. Assim, no Visual Studio Code, você pode instalar essa extensão para testar as suas APIs. Então, quando nós usamos o cliente REST integrado nos arquivos HTTP, é possível criar requisições HTTP REST personalizadas e enviá-las para um servidor web especificado com opções para adicionar headers, consultas, dados de formulário e o body do request. O recurso funciona da seguinte maneira: basta você criar um novo arquivo usando a opção HTTP File no Visual Studio 2022 no seu projeto e você já pode definir o método de request usando um verbo HTTP, a URL de destino e quaisquer parâmetros adicionais necessários. Aí nós podemos adicionar headers, consultas, dados de formulário e também o body do request. E ao enviar o request para o servidor web, o response ele é exibido no painel de saída na IDE do Visual Studio. E assim nós podemos inspecionar a resposta, verificar o código de status, os headers e o body do response, além de depurar problemas de rede de servidor. Então esse recurso ele é útil para testar APIs REST e outras integrações de servidor web, permitindo depurar problemas e verificar o comportamento da API. Tudo isso feito dentro da IDE do Visual Studio 2022. Então, para mostrar esse recurso na prática, eu vou usar uma Web API ASP.NET Core pronta que já foi criada aqui no ambiente do Visual Studio. Estou abrindo aqui o Visual Studio 2022, estou usando aqui a versão 17.5.5. Então eu tenho aqui uma Web API que eu chamei de API Produtos, bem simples, né? Só para a gente testar o recurso. E aqui eu tenho um controlador Produtos Controller, que realiza um CRUD básico, olha, usando os verbos HTTP. Eu estou usando aqui o Entity Framework Core, estou injetando o contexto do Entity Framework Core no construtor e aqui eu estou usando os verbos HTTP. Então o GET me retorna uma lista de produtos, posso retornar usando o GET um produto pelo ID, passando o ID na URL, posso incluir um novo produto usando o HTTP POST, posso alterar os dados de um produto existente passando o ID, o objeto que eu quero alterar usando o HTTP PUT e posso deletar um produto usando o HTTP delete, passando o ID do produto que eu quero excluir. Então, essa Web API ela já está integrada ao Swagger, olha. Quando você cria uma Web API no Visual Studio usando o template padrão, você pode selecionar a integração com o Swagger. Então, executando, eu vou ver os endpoints na interface do Swagger. E está aqui os endpoints, get, post, get, put, delete. E eu posso fazer o teste aqui no ambiente do Swagger. Então, agora eu vou apresentar o recurso. Então, eu vou parar o projeto. Então, eu vou precisar criar aqui no meu projeto um arquivo com extensão .http usando a opção HTTP File. Para deixar aqui o nosso código mais organizado, eu criei uma pasta aqui que eu chamei de teste API, tá vendo? Então nessa pasta é que eu vou criar o arquivo HTTP, que vai fazer a integração com o cliente REST. Então eu vou selecionar a pasta, vou dar um Add New Item. Aqui eu vou definir a opção HTTP File. Vou selecionar a opção, aqui eu vou dar um nome. Vou chamar aqui, Produto API Teste. Então veja bem, estou selecionando a opção HTTP File e estou informando um nome aqui do arquivo que eu vou criar aqui, nessa pasta Teste API. Então observe que aqui, eu tenho o arquivo criado. Se você quiser obter informações, você visita esse endereço aqui, vou remover essa linha de código. E aqui eu já tenho acesso, aos recursos
que eu posso utilizar para enviar o meu request. Eu tenho acesso aos verbos HTTP, ó, delete, get, read, options, patch, post, put, trace. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou usar um get. Vou montar um request get aqui. Então, eu tenho naturalmente que colocar aqui a minha API para estar funcionando, minha execução. Vou deixá-la em execução para mim poder fazer os testes, né? Aqui, ó, eu vou pegar o endereço que foi definido, ó, localhost 7014. Vou minimizar aqui, então eu já posso montar, olha, o verbo, o endpoint e, no meu caso, API produtos, para retornar todos os produtos. Então, ó, API barra produto. Então, aqui eu posso executar isso de duas maneiras, clicando aqui, ó, nesse ícone ou clicando com o botão direito, selecionando a opção Send Request. Fazendo isso, ó, eu tenho aqui nessa janela o response exibido aqui na própria ideia do Visual Studio. Então aqui eu posso obter informações do response time, que é o tempo de resposta do servidor. Isso aqui é medido em milissegundos. O status code indica o resultado da solicitação. O 200 aqui indica que foi bem sucedida. O transfer encoding, o chunked aqui, ó, indica que a resposta está sendo enviada em partes separadas em pedaços, né? A data e hora que o response foi gerado, o servidor que está lidando com o request, o content type aqui, ó, informando o application JSON, que é o formato do conteúdo de resposta, né? E o parâmetro charset, que indica que o texto está codificado usando o padrão UTF-8. E o content length aqui, ó, é o tamanho do conteúdo da resposta, medido em bytes. Então tudo isso eu tenho aqui nessa janela. E aqui eu tenho, olha, a resposta dos meus produtos que já existem lá na base de dados. Eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio, olha. Deixa eu mandar editar aqui, ó. Eu tenho 3 produtos, ó, que eu já estava trabalhando com essa API. E elas estão sendo exibidas aqui, ó. Então, é assim que eu posso criar aqui os requests no próprio ambiente do Visual Studio, usando aqui, ó, o arquivo com a extensão .http. Eu posso ter nesse arquivo múltiplos requests. Para isso, para separar os requests, basta eu usar aqui, ó, 3 sinais de cerquilha, ou a hashtag, né? Aí eu vou copiar esse request e aqui, por exemplo, vou retornar um produto pelo ID, passando o ID 1. Então, ó, clicando aqui na setinha, olha aqui, ó, ele está me retornando, me deu aqui o tempo de resposta, tá vendo? Então eu tenho o response e o conteúdo aqui da solicitação HTTP. Se eu quiser fazer algum comentário, eu posso vir aqui, ó, usar uma hashtag, uma cerquilha. Então, ó, retorna um produto pelo ID. Vamos criar uma outra requisição. Agora eu vou criar um request post. Vou usar aqui, ó, o verbo, né, ó, post. Vou usar aqui o HTTPS, localhost, API produtos. E aqui eu posso definir o conteúdo aqui que eu vou enviar, ó, o content type, eu tenho acesso. Vou definir que eu vou passar a seguir, ó, informação no body do request. Aqui eu vou montar o JSON, né, ó. Então, para essa API, eu posso usar esses parâmetros aqui, né? O ID, o nome, o preço e o estoque. Então, eu vou copiar aqui, ó, para ganhar tempo, e vou colar aqui. Então, o ID no post eu não preciso enviar. Então, aqui, ó, por exemplo, vamos executar um get aqui para a gente ver o que temos no banco de dados. Então, eu tenho 3 produtos. Vou incluir mais um aqui usando um post. Então, aqui, ó, eu vou definir o nome, por exemplo, caneta, preço 7,75, estoque 15. Então eu posso vir aqui, dar um send no request, ó, tá vendo? Ó, ele já me deu aqui o response, o content que ele retornou. Se eu vir aqui na base de dados, ó, e atualizar aqui a minha seleção, ó, eu já tenho aqui, deixa eu editar aqui, ó, caneta, ó, tá vendo? Ó, foi incluído na base de dados. Vou dar um get aqui, ó, tá aqui, ó, a caneta com um ID 5. Eu posso também definir variáveis aqui nesse arquivo. Para fazer isso, eu uso arroba. Por exemplo, eu vou definir aqui uma variável que eu vou chamar de hostname, que vai ser o localhost. Vou definir uma outra variável, que é a porta, que no nosso caso aqui é 7014. E eu posso fazer uma combinação de variáveis. Então, por exemplo, vou definir que o meu host ele é uma combinação. Para mim referenciar as variáveis, eu tenho que fazer isso entre chaves duplas. Então, por exemplo, ó, então o meu host ele é composto pelo hostname, 2 pontos, ó, chaves duplas, e pela porta.
Aqui faltou o sinal de igual. Então, ó, o meu host está definido assim agora. Ó. Então, aqui, ó, eu posso vir aqui e usar agora aqui, ó, entre chaves duplas, o meu host. Pronto. Vamos ajustar aqui, ó, que ele está reclamando aqui. Pronto. Então, agora, olha, eu criei uma variável hostname, port, e montei aqui, fazendo uma combinação dessas duas variáveis, o nome do host que eu estou usando, que indica localhost e a porta que ele está utilizando. Então, vamos incluir um outro produto aqui. Vou colocar aqui, ó, lápis. 445, 40. Então eu vou enviar um post aqui, ó. Ele enviou, se eu dou um get aqui, ó, tá aqui, ó, o lápis foi incluído. Se eu vim aqui na base de dados, mandar ele exibir aqui, ó o lápis incluído aqui. Naturalmente eu posso definir essas variáveis no início do arquivo, né, ó. E aí eu posso usá-la em todo o arquivo. Vamos agora fazer um teste com o verbo http put, o put. Então aqui eu vou usar agora um put. Então, vou dar https, aqui eu vou usar, ó, o host, API, produtos. Esse endpoint, ele exige que eu informe, ó, o ID do produto na URL e passe aqui o body do request com as informações do produto que eu quero alterar. Então, eu vou alterar o produto de ID 2. Vou copiar aqui, ó, isso para a gente ganhar tempo. Aqui eu vou ter que informar o ID, né? Que eu estou alterando, tem que ser o mesmo ID. Então aqui, ó, o 2 é borracha, vou colocar aqui, ó, borracha branca, 5,45, 50. Então vou enviar um request put para atualizar os dados aqui, ó, desse produto. Clicando aqui, olha aqui, ó, borracha branca, o response. Se eu vim aqui no get, executo, ó, borracha branca, o preço e o estoque. Vindo aqui na base de dados, olha, exibindo os dados, eu tenho aqui, ó, borracha branca, o novo preço e o novo estoque. Para concluir, vamos fazer um teste aqui no delete. Então, vou usar o verbo delete, https, o host que eu estou usando, né, API, produtos e o ID do produto. Então, eu vou excluir o produto de ID 6, de ID 5. Agora, eu vou dar um get aqui, ó, e vou retornar todos os produtos. Então eu tenho agora 3 produtos. Retornando a nossa base de dados aqui e mandando ele editar, ó, os 3 produtos. O caderno, a borracha e o estojo. O caderno, a borracha e o estojo. Então eu posso incluir também mais cabeçalhos aqui. Por exemplo, se eu precisasse de um cabeçalho de autorização, ó, eu tenho acesso aqui, ó, a diversos recursos, olha, para me montar cabeçalhos aqui. Por exemplo, se eu precisasse de uma autorização, ó, enviar uma authorization aqui, ó, aí a sintaxe é o nome do cabeçalho e aqui, ó, passaria aqui os dados aqui, ó, minha senha secreta. Assim, eu vou obter um not found aqui, ó, se eu tentar excluir um produto que não existe, ó, produto não localizado, ó, not found. Vou obter aqui um bad request, se eu tentar enviar uma requisição inválida, ó, bad request, tá vendo? Bad request. Se eu parar o servidor e tentar enviar uma requisição, eu vou ter aqui um status code, ó, gateway talmart 504, indicando que o servidor não está respondendo. Naturalmente, eu não tenho aqui todos os recursos, né, de um Postman ou de outras ferramentas disponíveis para teste de APIs. Mas a grande vantagem deste recurso é ser simples e fácil de usar e, principalmente, ele permite eu testar as APIs sem sair do ambiente do Visual Studio 2022. Então eu tenho agora mais uma opção para testar os endpoints de uma API REST, e isso sem ter que sair do ambiente do Visual Studio. Então era isto esta semana, até a semana que vem, se Deus quiser.